Queridos, graça e paz. Queremos iniciar um bate-papo aqui, eu e o pastor Natan. Eu sou o líder da juventude, prazer, meu nome é Wellington, estou liderando essa juventude aí, estou sendo muito abençoado. Mas nós não conseguimos fazer nada sem a vida do nosso querido pastor Natan. E hoje eu preparei algumas perguntas, um bate-papo muito interessante, ao qual nós vamos tirar nossas dúvidas, vamos saber o que tem no coração desse pastor, porque nós sabemos que pastor tem um coração grande. Nós sabemos que pastor tem nos abençoado, pastor é aquele que intercede, pastor é aquele que cuida. E vamos fazer algumas perguntas. Eu creio que não vai ser só apenas esse vídeo, mas nós vamos preparar muitos vídeos para que pessoas sejam abençoadas. Nós vamos ter depois desse vídeo, nós vamos ter o vídeo da juventude, nós vamos ter os vídeos dos diáconos. Já tivemos o vídeo dos mestres, né, falando sobre o livro de Apocalipse, que tem nos abençoado nesse tempo tão maravilhoso, a qual nós precisamos ficar firmados nas palavras, né, pastor? E eu sei que você vai ser abençoadíssimo. A sua vida jamais será a mesma através desse bate-papo aqui. E não perca, na semana que vem vai ser o bate-papo da juventude, tá? Em nome de Jesus. Mas hoje nós vamos já começar aqui com algumas perguntas a respeito da vida do pastor Natan, através da sua família. E nós queremos conhecer mais o pastor Natan, saber o que tem por trás desse pastor carismático, desse pastor que tem nos feito rir diante das suas pregações, um pastor cheio da unção, um pastor que tem experiência, queridos. E nós sabemos, eu e minha esposa também fomos muito bem recebidos aqui, pastor. Nós queremos te agradecer por tudo que você tem feito por nós. Sabemos que é só o começo, mas nós estamos juntos com você para aprender a cada dia mais. E começando o nosso bate-papo, pastor, nós já quer te pôr na berlinda, nós já quer te apertar. Vamos começar te apertando. Vamos lá. Mas antes de tudo, nós queremos te conhecer, saber quem é o pastor Natan, saber sobre a sua família. A primeira pergunta é conhecer a sua família, saber sobre a sua família, de onde veio, de onde surgiu o pastor Natan, né? De onde surgiu esse interesse de pastorear, de dar a vida pelas ovelhas, que é isso que o pastor faz. Fale para nós, pastor, sobre a sua família. Amém. Primeiramente, a graça e a paz a todos vocês que nos assistem, que o Senhor seja louvado sobre a sua vida, em nome de Jesus. Bem, eu sou Natan, meu nome é Natan Cardoso, meu pai é policial militar e a minha mãe, ela tem a profissão como saladeira de cozinha industrial. E como eu sempre falo, eu não venho de uma família de cunho religioso, né? Minha família ela não tem o hábito de estar indo à igreja, independente da denominação e da crença. Eles não têm esse costume de ir em igreja. Porém, meu pai ele é um cara muito sério, muito humilde e ao mesmo tempo correto com as coisas. E ele ensinou para mim e para o meu irmão. Eu tenho um irmão, o nome dele chama Nadson. E ele ensinou para nós, independente da escolha de profissão que nós tivéssemos, ele nos ensinou a integridade, a ser íntegros e a ser homem, né? Tanto na postura quanto com a palavra. E ele nos ensinou a respeitar as pessoas. E nós crescemos ali num lar, né? Onde nós somos ensinados a quando crescer, nos tornarmos policiais e militar. Porém, nós fomos crescendo e descobrindo aquilo que nós tínhamos mais aptidão, né? Tínhamos mais talento. Meu irmão hoje ele é um microempresário, já casado também com a minha cunhada Rafaela. Eles ainda não têm filhos. E eu, quando eu inteirei os meus 18 anos de idade, eu também já era um microempresário. Porém, depois eu recebi um chamado de Deus para entregar a minha vida para Jesus. E eu entreguei a minha vida para Jesus com 18 anos, não fui batizado em nenhuma igreja. Meu pai, ele carregou dentro do coração dele que os pais não devem escolher, né, qual religião, qual segmento que o filho seria batizado, mas isso é um direito do filho. E eu cresci e optei pela igreja evangélica. E ali, numa pregação, num determinado dia, eu descobri o meu chamado. Eu me interessei pelo altar, por cuidar de pessoas. Eu descobri que eu seria melhor pastor do que alguma autoridade nas forças de segurança pública. E ali começou a minha jornada. Eu comecei a me interessar pelo pastoreio, por cuidar de pessoas, por ouvir pessoas.
E para a honra e glória do Senhor, já há mais ou menos 12 anos por aí, eu já venho ao pastoreio. Comecei a pastorear com 20 anos de idade, corrigindo, tem 10 anos que eu sou pastor. Com 20 anos de idade eu pastoreei a minha primeira igreja e estamos aí caminhando devagarzinho. Que bênção, né? Nós podemos entender que a família é tudo na vida do homem. Indiferente de estar na igreja ou não estando, o caráter da mãe, o caráter do pai vai refletir no filho. Nós podemos ver muito isso refletindo sobre a sua vida. Nós podemos ir refletindo sobre todas as ovelhas, né, que o Senhor tem pastoreado aí. E nós estamos maravilhados com tudo que tem acontecido. Amém. O que eu ia já te perguntar, você já adiantou quanto tempo de pastoreio, quantas experiências você tem vivido, qual foi a maior experiência que você viveu como pastor nesse tempo, pastor? Eu já pastoreio, como eu disse para vocês, há 10 anos efetivamente. Eu fiquei durante 2 anos separado ao pastoreio. Eu participei de 3 seminários, né? Fiz um seminário chamado CIEC, que era da igreja que eu entreguei a minha vida para Jesus nela. E depois desse seminário concluído, eu fiz mais 2, após a consagração pastoral, fiz mais 2. E eu comecei, assim, foi tudo muito rápido na minha vida. E a maior experiência que eu tive como pastor, eu pastoreava uma igreja no bairro onde eu moro, e um dia eu pregando, um senhor entregou a vida para Jesus. E eu comecei a fazer uma célula na casa desse senhor. E um determinado tempo, após uns 3 meses depois dele ter entregado sua vida para Jesus, ele me ligou numa terça-feira, numa segunda-feira, melhor dizendo, ele me ligou e falou assim: pastor, eu decidi, eu quero ser batizado hoje, agora, de preferência. O senhor pode vir aqui na minha casa, eu já mandei a minha esposa encher um balde com água e o senhor vai me batizar. E eu fui surpreendido com aquilo. E eu falei: tudo bem, peraí que eu estou descendo aí. Desliguei o telefone e fiquei pensando o que fazer. Liguei para o meu pastor naquela época, ele falou assim: filho, se ele colocou isso no coração dele, a gente precisa atender esse pedido, porque só Deus sabe o que pode acontecer com ele. E eu corri atrás de alguns amigos, consegui uma piscina emprestada, consegui acionar a família deles, os mais próximos, e fiz na casa de um amigo uma piscina ali para a gente batizar esse senhor. Naquela mesma noite a gente batizou ele, e na madrugada de segunda para terça-feira ele veio a óbito, porque ele estava com um câncer que já tinha dominado todo o seu corpo. E aquilo ali, para mim, do meu pastoreio até hoje, até o presente momento, foi a maior experiência que eu tive até agora. Amanhã só Deus sabe o que será, né? E se prepare, pastor, porque Deus tem muito para nossas vidas, para a sua vida principalmente como pastor, porque eu tive algumas experiências também como líder, como um obreiro, né, na casa do Senhor, que praticamente na ausência do pastor, você é aquele pastor ali do momento. Verdade. Então tudo que você aprendeu não vai ter o pastor para te auxiliar, você vai lutar com aquilo que você aprendeu. Sim. Mas o pastor, ele é aquele único que não tira a sua identidade de pastor. Isso. Você é pastor, você está aqui no culto, está pregando, está ensinando, acaba o culto, tudo volta normalmente. Amanhã, se a pessoa te mostrar na esquina aqui, é pastor Natan. Do mesmo jeito. O PR é uma responsabilidade muito grande. Sim. O PR, ele faz parte da sua vida. Não vai ser só Natan. Para algumas pessoas é Natan, tem alguns apelidos, sim. Mas não, é pastor Natan. Pessoas até, alguns pastores que infelizmente eles venham a cair, a falhar, eles continuam com o nome de pastor, não muda. Mas em nome de Jesus Cristo, isso infelizmente acontece, mas na vida do Senhor isso nós repreendemos, e nós sabemos que o Senhor tem muito para fazer na sua vida. Amém. Não vai ser só apenas um momento, não vai ser apenas um tempo. Foi como nós ouvimos a mensagem passada. Verdade. A bênção não está no ambiente físico, a bênção está sobre nós. E quando nós decidimos fazer algo para o Senhor, Ele nos abençoa poderosamente, pastor. Está sendo uma bênção estar conhecendo o Senhor verdadeiramente. A gente já conversou muitas vezes, né, pastor? Mas assim, de uma forma a gente quer compartilhar com as pessoas que nós somos seres humanos, que nós falhamos, que nós temos a nossa vida e que nós não somos super-homens. Verdade. E a respeito disso, pastor, eu queria te fazer uma outra pergunta. Qual é a principal característica de um pastor?
né? No seu ponto de vista, assim, o pastor tem que ter isso, o pastor tem que fazer isso, o pastor tem que vivenciar isso na vida dele. Qual é a maior característica de um pastor? Olha, as maiores, né? Eu carrego duas coisas dentro de mim. A primeira, para que um pastor ele seja bem sucedido no seu pastoreio, é ele ser casado com a mulher de Deus. Sim. E eu sou casado há 10 anos com uma linda mulher, Priscila, pastora Priscila, e tenho uma filha de 8 anos também que é apaixonada por Cristo. E em segundo lugar, após você ter uma família estruturada, e lógico que com essa família o chamado pastoral também sobre ela, né, é muito importante, eu acredito que todo pastor ele precisa ter um lema de vida. A Bíblia diz, Paulo escreve em 1 Timóteo, né, no capítulo 3, algumas coisas que o pastor precisa ter. Ele precisa ser marido de uma só mulher, ser irrepreensível, não ter nada escondido que venha trazer escândalo, tanto na igreja quanto na sociedade lá fora. E eu acredito, dentro desse conjunto de coisas, eu acredito que o pastor ele precisa ter um lema de vida. E eu tenho um lema que move o meu pastoreio, junto com o Espírito Santo. Eu carrego algo dentro de mim que é de ser para as minhas ovelhas o pastor que eu sonhei em ter para mim. Então, por que eu carrego isso? Porque eu entendo que quando você tem algo que você defende e que faz bem para você, você vai querer que isso também faça bem para as pessoas. E se tem algo de mal, você não vai querer fazer o mal, porque você não ia querer que fizesse com você. Então isso também se enquadra na lei da semeadura. Aquilo que eu planto é aquilo que eu colho. Então se hoje eu planto carinho, amor, fidelidade, hombridade e honestidade com as ovelhas, eu não vou colher outra coisa a não ser aquilo que eu planto. Então eu acredito que nós precisamos ter esses pilares, que é o que a Bíblia diz, né? Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Então primeiro o cara precisa ter uma família, porque quando ele cuida bem dessa família, essa família é quem vai ser a testemunha se essa pessoa verdadeiramente um bom pastor ou se ela só vive um disfarce. Então hoje, pela misericórdia de Deus, mesmo não tendo uma família que vai na igreja constantemente, para a glória de Deus, eu tenho um reconhecimento da minha família como um pastor. Eles têm orgulho de saber que um dos integrantes da família, tanto os meus pais quanto os meus tios, meus primos, eles sentem orgulho em falar para as pessoas que na família tem um pastor. Então eu acredito que o reconhecimento pelas coisas boas e a honestidade que você faz também é um dos pilares essenciais para ser um bom pastor e ser uma pessoa de exemplo. Que bênção. O pastor ele tem muita responsabilidade. Sim. Uma grande responsabilidade com a ovelha, com aqueles, né? A Bíblia vai dizer, Ezequiel vai falar do atalaia, né, pastor? Aquele que anuncia a palavra. Sim. Que ele tem uma grande responsabilidade de anunciar a palavra. Aquele que fica na torre da vigilância, né? Às vezes nós estamos conversando com uma pessoa e a gente fala, meu irmão, sobe para a torre de vigilância. Verdade. Você precisa subir para a torre de vigilância. Por quê? É um lugar de vigilância. É um lugar de saber aonde o inimigo está vindo, dos perigos, porque o povo está aqui e não está vindo. E o pastor é aquele que tem uma visão ampla da sua igreja. É uma visão ampla, ele conhece, ele sabe, né? Ele entende, já passou por algumas situações e precisa anunciar a palavra. Verdade. E quando você anuncia a palavra, você tem essa responsabilidade. A pessoa precisa saber para qual caminho ela está indo. Sim. Ela precisa saber qual trilho ela está seguindo. Porque Provérbios diz o quê? Provérbios diz que há caminhos para o homem que parecem ser perfeitos. Verdade. Mas na verdade está conduzindo a pessoa para a morte. Verdade, verdade. E o pastor é aquele que conduz a ovelha para o caminho certo. Na verdade, o pastor aconselha, conduz, dá conselho. Isso. O pastor não é dono, mas o pastor aconselha. Sim. A não ser que o pastor vai entrar na frente se a pessoa permitir e a pessoa às vezes querer ir para o mundo. Isso. Às vezes a pessoa está querendo ir para o mundo, se perder, aí o pastor vai lutar com todas as suas forças para que essa pessoa não venha a se perder. Para fazer o papel de um bom pastor. Isso. Mas nós sabemos, pastor, que para chegar a ser pastor tem uma caminhada. E a gente, como eu principalmente, o senhor falando aí, eu já veio à minha mente aqui, nós não crescemos um lar cristão.
Sim, sim. Nós já fomos da pá virada, nós já fomos doidos. Já deu um trabalho, né? Nós já fomos, a gente sempre faz parte do ex. Na igreja você vai ver, o pastor que está com o microfone é ex. Isso. A irmã que está na dança é ex. O irmão que está lá no fundo, ele também já foi ex. Isso. Não sei qual ex mentiroso ou ex o que for. Mas ele foi um ex. E foi liberto por Cristo. Sim. E a igreja é um hospital. Verdade. A igreja é um hospital onde acolhe as pessoas. E esse é o dever do pastor, né? Sim, acolher sim. e abençoar Ser essas um pessoas. pai. Mas, pastor, fala para nós sobre a sua conversão, as primeiras experiências com Cristo, antes de vir chamado como pastor. Sim. Mas aí, aquela mudança do mundo para Cristo. Essa eu vejo para mim que é um divisor de águas. É isso que nos faz persistir, continuar e jamais pensar em desistir. Sim. Quando a gente olha o que a gente era antes. Mas fala pra gente, pastor, a respeito da sua convenção, da sua vinda para Cristo. Como eu disse, eu não venho de um lar cristão, mas eu venho de um lar íntegro. Meu pai, na sua simplicidade, ele sempre foi um homem que, lá na onde a gente mora, no bairro onde eu moro, ninguém tem nada a se queixar do meu pai no quesito de escândalo, de mau testemunho. E ele sempre ensinou pra gente essa questão da integridade, do ser honesto. E assim, eu não tive vícios, né, com droga, com bebida, nunca participei de crimes assim, mas eu dei muito trabalho na questão de rebeldia, porque eu sempre fui muito apaixonado com moto, né? Muito apaixonado com moto e com andar em turma. Então, enturmado ali, andando de moto, a minha primeira moto eu tive ela com 14 anos de idade. E meu irmão tinha 13. Então a gente montava na moto e saía no bairro correndo de polícia, andando de uma roda, empinando moto ali, e ali correndo o risco de ser alvejado por um disparo de algum policial, ou até mesmo de atropelar uma criança na rua, né? Uma criança em cima de uma moto atropelando outra criança na rua. Então, e eu sempre tive antes da conversão, eu era muito ignorante. Então, já entrei em muita briga, já briguei demais, e aquilo me atrapalhava. Só que o que mais me incomodou é que eu sempre quis ter um namoro sério, porque os meus amigos sempre teve, e eu era o único que não conseguia namorar sério. E toda namorada que eu arrumava sempre me dava dor de cabeça, né? E muita dor de cabeça. Então eu me lembro que um dia, na minha ignorância, não sabendo o que falar, aconteceu um problema com uma dessas namoradas, né? E eu lembro que eu entrei pro meu quarto e falei assim: Deus, se o Senhor colocar na minha vida uma moça justa e honesta, eu prometo que eu vou fazer alguma coisa diferente para agradar o Senhor. Só que eu não sabia que a minha oração, na minha falta de sabedoria, eu não sabia que ela ia ser atendida. No ato de um desespero, de uma dor no coração, eu fiz essa oração. E tempos depois, eu sempre conheci a minha esposa. Eles sempre moraram próximo da minha casa, só que eu nunca despertei, assim como ela não despertou interesse por mim, eu também não tinha despertado interesse por ela. Mas 2, 3 meses após essa oração, eu despertei interesse por ela, por meio da vida de um amigo meu que estava namorando com uma amiga dela, né? Aquela parceria. Então a gente começou a conversar, a se relacionar, e eu disse para ela: olha, se for para a gente ter alguma coisa, eu quero ter alguma coisa séria. E ela falou assim: eu também não posso ter coisa, brincar. Chega de brincar, né? Chega de brincar. Porque ela nasceu num lar cristão, já era evangélica, vinda de uma família cristã, a minha sogra, o pai dela. Então eu resolvi pedir para namorar, e quando a gente pediu para namorar deu certo. Então chegou um momento em que ela ia para a igreja e eu ia para o pagode, ia para o baile funk, ela ia com a galera na moto. Resumindo a história, chegou um tempo que aquilo já não mais me cabia, porque as orações que estavam sendo feitas estavam surtindo efeito. A intercessão tinha um poder muito grande, e o meu coração começou a se sentir incomodado com aquele ambiente. Então eu comecei a ir na igreja, e indo na igreja, aquele tempo eu usava alargador, corrente, um bocado de coisa. Não que isso desmereça, tá? Quem usa, não é isso. Mas eu comecei a ver que aquilo não era para mim, isso eu estou falando de mim, tá? Aquilo não me interessava mais, já não mais me satisfazia.
Então, eu naquele dia eu entreguei minha vida para Jesus, uns 6 meses depois que eu estava namorando com a Priscila, que hoje é a minha esposa, eu entreguei a minha vida para Jesus. E aquele espírito de brigão, de ignorante, de bruto, Deus começou a quebrar no meu coração. E aquilo foi movendo. Eu sempre digo aqui na igreja que a minha família, todo mundo é meio carrancudo, nós não gostávamos de reunir o almoço no domingo, de abraçar, de falar que ama, de nos beijar. E hoje, e o meu pai não, meu pai sempre teve esse costume de abraçar, beijar, falar que ama. E eu não, eu sempre tive esse lado mais durão. Então quando eu vim para a igreja, Deus quebrou isso em mim. Então hoje eu gosto sempre de falar que amo, gosto de abraçar, gosto de estar perto. Então o que moveu o meu coração a estar na igreja foi a área sentimental, que eu sofria muito na área sentimental. E hoje, graças a Deus, fui liberto, fui curado e amo demais a minha esposa. E só vamos viver junto até que a morte nos separe. Um abraço, né, à família do pastor Natan, o pai, a mãe, que Deus abençoe a todos. Mas, pastor, eu vejo que assim, assim como aconteceu na sua convenção, sim, também tem acontecido na vida de muitos jovens. Sim. Né? Jovens que por um momento, né, um momento na vida sentimental, e é isso que tem atrapalhado a juventude a servir o Senhor, pela vida sentimental, não saber o que ela quer. Não ter essa decisão a qual o Senhor tomou. Sim. De falar, chega de brincar, agora eu quero tomar uma atitude diferente, eu quero constituir uma família, que nós falando de pastor, não tem como nós falarmos de família. Que a família foi construída por Deus, a primeira instituição, e depois a igreja. E esses dias eu meditando ali, e Deus falando comigo, ó, a família edificada, sim, vai servir uma igreja, e a igreja vai estar juntamente edificada. Isso é verdade. É por isso que uma família bem cuidada, bem tratada, sim, a igreja é edificada. Eu até costumo falar, Juninho, que quando a família é forte, a igreja é indestrutível. Porque quando a nossa família está blindada por Deus, quando nós nos ajuntamos com as outras famílias que existem na igreja, nós não damos margem para que o inimigo coloque nada ao contrário, que não seja da vontade de Deus, ele não possa colocar no nosso coração. Porque o nosso coração está edificado em Deus, então a nossa família, ela se torna indestrutível, porque ela está estabelecida em Deus. Está vinculada em Deus. A Bíblia é clara que sem Deus, né, Jesus está falando, sem mim nada podeis fazer. Então, quando a gente cresce em família, nós conhecemos outras famílias, nós temos comunhão dentro da igreja. Sim. E Deus tem abençoado, Deus tem cuidado de nós de uma forma muito, mas muito especial. Assim como você, a sua forma de convenção, a minha também foi praticamente dessa forma. Sim. Foi algo diferente. Tem pessoas que me inspiraram, pastor. Sim. Eu tenho uma pessoa que eu sempre falo com a minha esposa Sara, que é o Ricardo. Eu chego lá e falo, pastor Ricardo pra lá, Ricardo pra cá, Ricardo pra lá. Mas só que esse rapaz, ele te inspirou, né? Me inspirou, me abraçou, me acolheu. Esses dias eu apresentei também o pastor Messias também, que está junto com o pastor Ricardo. E são pessoas que me inspiraram também, sim, na minha caminhada. E tem me ensinado coisas gloriosas, grandiosas. Esses dias tinha me dado alguns conselhos aqui no WhatsApp. Sim. Acho que a minha esposa até viu no WhatsApp algumas. Nem se ela tiver visto, ela vai ver. Alguns conselhos para progredir na família, progredir na casa. E eu sei, pastor, que você também teve uma pessoa que te inspirou. Tenho, sim. Qual foi a pessoa que te inspirou na sua caminhada para você permanecer firme? Você olhou e falou, eu sei que a gente tem que ter um padrão de Cristo, tem que buscar, sim, seguir a Cristo. Ter o nosso exemplo de Cristo. Mas esse aqui, eu quero seguir esse exemplo aqui. Tem pessoas que andar nessa caminhada. Tem pessoas que nos levam, né, a imitá-los, porque eles imitam a Cristo. E na igreja que eu congregava no início da minha conversão, eu sempre falo dele, inclusive eu até falei esse dia aqui, tinha um senhor da nossa igreja, que ele que cuidava das missões. O nome dele é o irmão Esdras. Se ele assistir esse vídeo um dia, que Deus abençoe o Senhor, porque através da sua vida eu me tornei o cara que eu sou hoje. E o irmão Esdras, ele é até hoje um cara apaixonado por pessoas, por almas. E aquilo me inspirava. Ele não tinha apoio, né, de todas as pessoas, ele tinha o apoio do nosso pastor naquela época, mas nem de toda a igreja. Mas a falta dos apoios que ele queria, mesmo ele não tendo, aquilo não desmotivava ele. E ele sempre estava na jornada, fazendo culto de missões, indo anunciar o evangelho, trazendo missionários na igreja para falar.
acerca do trabalho missionário. E quando, passado um tempo que eu já estava na igreja, já batizado, Deus me fez observar a vida daquele homem. E como você diz, um atalaia, um remanescente ali no meio da congregação. E eu comecei a me inspirar nele. Eu falei assim, Senhor, se for para ser um cristão, eu quero ser um cristão igual esse cara. Apaixonado por pessoas. Porque eu era um cara, como eu disse, como eu não tinha um ensinamento religioso em casa, então eu precisava encontrar alguma coisa na igreja rápido que me chamasse a atenção, para que as coisas lá de fora não me atraíssem de novo. Isso. Então ele me atraiu, a imagem dele me atraiu. Então eu comecei a fazer a minha vida, sem ele saber, eu comecei a praticar algumas coisas semelhantes a que ele praticava. Então quando eu comecei a entender um pouco mais, eu comecei a receber um pouco mais de notoriedade na igreja, né? Comecei a ser visto um pouco mais na igreja. Então eu comecei a ser visto graças à vida desse homem, porque eu comecei a repetir, a projetar na minha vida aquilo que eu via na vida dele. Então aquilo me chamou a atenção e me fez caminhar. Então eu tenho ele como espelho até hoje, e hoje também tenho o meu pastor, o pastor Rodinei, tenho ele como um espelho também para essa nova fase minha de pastoreio hoje. Ele é quem tem me inspirado muito, muito inteligente, muito sábio, também tem muita experiência no pastoreio, veio para a nossa cidade em Betim sozinho, só ele e a esposa, e hoje é um pastor reconhecido em toda a nossa cidade. Então hoje também é mais um espelho no meio cristão para mim, e também eu aprendo muito com os irmãos aqui da igreja no Marimbá. A sua vida é um espelho para mim. Amém. Um cara novo, um cara jovem, que as pessoas lá fora desacreditou, mas que você tem o seu coração em Deus e sabe que Deus acredita em você. Amém. Então isso me motiva, mesmo sendo um pastor, isso me motiva a continuar acreditando que assim como tem você, outras pessoas também são motivação para a minha vida aqui na igreja. Amém. Nós que agradecemos, né, pastor? Nós somos também como um espelho. Eu me lembro da primeira vez, rapaz, que eu entrei para dentro aqui daquelas portas ali. Sim. Aqui estava o nosso querido pastor Rafael. Um abraço. Sim. Também, viu, pastor Rafael? Deus abençoado aí, rapaz. O dia que ele falou que estava indo para outro lugar, fez falta. Qual foi esse falta? Para nós a gente estava preparado. Um baque, né? Assim como é a mesma coisa de Jesus com os discípulos. Quando ele fala que está indo embora, e aquela coisa toda, os discípulos ficam tristes. Mas eu sei que é por algo maior. Verdade. Eu sei que não é para dividir, não. É algo maior, para nos abençoar. E eu lembro que nós entramos ali daquela porta para dentro, juntamente com a minha esposa, Sara Carolina, que está aí fazendo esse vídeo, nos ajudando aí. Um abraço, Sara, te amo demais. E nós entramos ali. Já garantiu? Já preparei, né? Você tem que investir. Você investe para sacar depois. Verdade. Então, se não investir, fica esperto aí, rapaziada, invista. Mas nós entramos ali, pastor, daquela porta para dentro, e o Espírito Santo fez assim. Sim. E voz e violão, pessoal, voz e violão. Ainda não tinha ventilador. Sim. Ainda não tinha bateria. Não tinha nada que, assim, você fala, nossa. Atraente aos olhos, aos né? olhos. Mas tinha a presença do Espírito Glória Santo. a Deus. A presença do Espírito Santo tem uma palavra renovadora. Sim. Que eu e minha esposa, a gente se liga muito. Aí quando a gente chega, a gente fala assim, chega em casa e ela olha para ela fala assim, a palavra foi forte. É ali mesmo. Aí ela falou conosco, aí a gente falou, vamos caminhar, vamos ver o que Deus fala conosco. E foi com mais intensidade. No passar do tempo a gente falou assim, vamos servir aqui. Sim. Vamos dar nossa vida aqui, vamos dar o nosso melhor aqui. E apareceram as oportunidades dos grupos, né? Grupo de jovem, grupo de louvor, começando a formar. E eu falei comigo, rapaz, eu não posso deixar de fazer um grupo de jovens aqui. Sim. Não posso deixar de reunir essa juventude. E foi um tempo precioso. E nós aprendemos com a igreja, aprendemos com o pastoreio, com o pastor Rafael, nos ensinando. Fomos às células também. Né? Você que está em casa aí, que deixou de ir uma célula ou não está indo mais, aguarda um tempo, vai voltar o tempo de nós estarmos reunidos, de estarmos nos abraçando, de estarmos pertinhos uns dos outros, com aquela comunhão que nós gostamos, né? Verdade. Porque o crente, a comunhão é o combustível.
E quando você está em uma célula, você é abençoado, você é edificado e cuidado pelo seu líder. E em breve, Deus tem muitas coisas boas para nós, né, pastor? Jesus. Deus tem preparado grandes coisas para nós. É só o início de um grande projeto. Essa pandemia não é para te parar. Essa alguma. pandemia é para te fortalecer na comunhão, para você ter mais saudades dos cultos, né, pastor? Verdade. Vai ter muita saudade do culto. Os 40 minutos ali vai ser os melhores 40 minutos da sua vida. Você não vai perder 2 minutos. Você não vai ficar pensando no dia de amanhã, não vai ficar pensando na segunda-feira, vai ficar com sua mente ligada nos cultos. Mas, pastor, eu fui tremendamente abençoado com a forma que eu cheguei, a forma que eu fui recepcionado, tá? E a gente que tem um tempo assim que a gente congrega, que a gente está na caminhada, a gente sabe, a gente vê algumas necessidades, a gente vê e fala assim, pastor, ali, a gente dá um toque para o pastor, você fala, rapaz, eu não tinha visto isso. E quando o pastor ele entende isso, a igreja vai crescendo. A igreja vai, meu irmão, se Deus falou contigo, sinta-se tocado e vai fazer a obra. É lógico que tem que dar tem que se submeter, tem que prestar conta, mas nós nesse tempo nós estamos sendo muito abençoados, juntamente comigo, a minha esposa, veio meu sogro Gilberto, a minha sogra, nos ajuda bastante, a minha cunhada Samara, veio também o Mateus, que aceitou Jesus, já fez o pré-batismo, já está no caminho, em nome de Jesus, está conosco aí, né? Ele está caminhando, está conhecendo a Cristo ainda mais. Daqui um dia é nosso baterista aí na igreja. Presta atenção, Mateus, fica ligado, porque Deus quer te usar, meu irmão. É só se colocar na disposição. Né? Então, pastor, é um tempo precioso. É um tempo que nós estamos vivendo como igreja, com a autoridade que Cristo nos deu. Eu já ouvi a mensagem de Filipenses 4:4 tantas e tantas vezes. Por quê? Porque alegrai-vos. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos. Porque o apóstolo Paulo estava falando de uma alegria que não era exterior. O apóstolo Paulo estava falando de uma alegria interior e mais. O apóstolo Paulo preso, mandando essa mensagem para os filipenses. Verdade. E é isso que nós temos que fazer nesse tempo, nos alegrar, ficarmos firmes, dar uma palavra de vitória, mandar um WhatsApp, que nós não estamos podendo reunir, fazer aquela visita que a gente sempre fazia, né? Com muita coisa boa, tomar aquele eu gosto de falar do Boca, né? Mas é um tempo precioso. Muito bom. A família está sendo edificada, a família está conhecendo uma ou outra, está vendo as falhas. Inclusive ontem a gente estava em família, fazendo uma dinâmica em grupo, e nós percebemos o tanto que nós precisamos melhorar. Verdade. Precisamos nos conhecer a nós mesmos. Nós estamos em evolução em todo o tempo, né? Nós estamos mudando. E quando você falou da questão de quando vocês chegaram aqui, e comigo também foi a mesma presença, né? Eu cheguei aqui há 6 meses atrás, já vai fazer, e quando eu entrei aqui, aos olhos carnais, uma igreja muito simples, muito humilde, e assim, que não chamava tanto a atenção aos interesses do homem, né? Porém, na vontade de Deus, aquilo era o melhor para aquele momento. E graças a Deus, a cada semana, a cada encontro, a cada reunião, Deus tem acrescentado coisas maravilhosas aqui na igreja. Então eu não tive dificuldade nenhuma para cuidar dessa igreja, porque é uma igreja que nasceu da forma certa e tem caminhado da forma certa. Isso. Pastor, a gente vê isso, o pastor ele tem uma responsabilidade de cuidar da ovelha, direcionar, não deixar cair ali, não ir para aquele lugar, porque o pastor ele tem uma visão, né? O Espírito Santo, juntamente com a ajuda do Espírito Santo, que nós sem a ajuda do Espírito Santo não somos ninguém. A gente faz sobressair. Mas ele nos ajuda muito, ele tem nos abençoado muito. E eu queria te perguntar, pastor, já estamos finalizando, já estamos chegando ao final. Passa tão rápido, né? Mas eu queria te perguntar, pastor, uma das últimas perguntas, qual é a maior necessidade de uma ovelha? Qual é a maior necessidade de uma ovelha nesse tempo de hoje? Qual é a maior necessidade de uma ovelha? Sim. Os antigos pastores, eles falam que nós pastores agora, desses últimos 20 anos, pegamos a fase mais difícil do pastoreio, porque hoje as pessoas, como nós falamos aqui minutos atrás, as pessoas hoje elas precisam primeiro ver, né, para depois elas crerem.
Então hoje todo mundo quer uma estrutura de igreja mais prazerosa aos olhos, mais aconchegante. E os antigos, eles não tinham, né, o que nós temos no dia de hoje. Então hoje, entre aspas, para chamar a atenção pelos olhos é muito mais fácil hoje, né? Porém, hoje faz muita falta as pessoas se sentirem, ou melhor dizendo, deixarem ser tocadas pelo Espírito Santo. Então hoje a maior necessidade das ovelhas já não é mais uma boa estrutura, porque hoje, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, a maioria das igrejas conseguem ter essa boa estrutura, e graças a Deus e a fidelidade dos irmãos. Porém, as pessoas hoje elas sentem muita falta daquele pastor antigo, que agora já não vive mais uma vida como produtor de eventos, né? Sim. Porque no momento que nós estamos vivendo hoje, a maioria tem sido muito mais, perdoa, mas é uma verdade, produtores de eventos do que cuidador de corações. Então hoje as pessoas não querem mais os produtores de eventos, elas não querem mais aquela quantidade de festividade nas igrejas, elas querem ser cuidadas, abraçadas, ouvidas e orientadas. As pessoas estão muito carentes, elas estão criando os seus amigos virtuais na internet, pelos grupos, né? WhatsApp, as redes sociais, Instagram, Facebook, Telegram, Twitter, estão bombando. Tem uns que tem 1 milhão de amigos, outros têm 18 milhões de amigos, mas os amigos presenciais, que convivem no dia a dia, tem sido pouco. Então, na minha visão de pastoreio hoje, eu prefiro ser um pastor presente no físico. E eu, na minha visão, na igreja que eu pastoreio, eu vou falar da igreja que eu pastoreio, a necessidade maior hoje, as pessoas elas querem ser ouvidas, elas querem ter liberdade com o pastor. Não aquela imagem de, o pastor está lá e eu não posso conversar com ele, porque senão o pastor vai me puxar a orelha. Não, elas querem ser abraçadas pelo pastor, na recepção, na hora de ir embora no término do culto, elas gostam de receber um tchauzinho do pastor. Então hoje eu acredito que a maior necessidade hoje das ovelhas é ter um pastor presente. E quando o pastor é presente na vida da ovelha, ele sana essa necessidade que a ovelha tinha. E ele consegue ter uma igreja saudável, porque as ovelhas são saudáveis. Então por isso que é muito importante a célula, por isso que é muito importante o pastor tirar um tempo para ele poder atender as suas ovelhas, para ele poder ir visitar. A visita é algo muito importante. Muito interessante, eu ia falar que muito interessante. Então nós não podemos deixar de visitar as nossas ovelhas. Pastor, mas o meu dia corrido, tudo bem, mas nesse dia corrido tem como você, pastor, tirar um tempo e ir atrás dessas ovelhas. Hoje eu tenho uma oportunidade, graças a Deus, por meio de Deus e da igreja que eu sou pastor. Hoje eu vivo por tempo integral para a igreja, então eu consigo dar um suporte maior para as igrejas. Mas eu já pastoreei igrejas como pastor voluntário, e eu também tirava um tempo ou 2 na semana para conseguir estar próximo dessas ovelhas. Então, quanto mais próximos das ovelhas, mais saudáveis elas serão, e mais poderosa será a igreja que você pastoreia. Eu vejo o senhor falando aí, eu me lembrei aqui, porque as pessoas, às vezes elas estão ali, estão perdidas, estão caminhando para muitas outras direções, e ela bate numa porta, bate na outra, bate numa, bate na outra, aí de repente a última porta, e nós, graças a Deus, que é a última porta, e nós sabemos que é a porta que não fecha, que é a porta da esperança, que é a porta da igreja. A porta que a pessoa fala, tá falando de igreja, tá falando de pastor, eu vou ver se esse trem funciona. Sim. Não funcionou na vida do fulano, de ciclano, eu vou lá ver vou lá dar minha vida para que Jesus dá, para ver se funciona. Vamos ver se aquele pastor faz uma oração forte lá, e vamos ver se o negócio melhora. E na maioria das vezes, pastor, a gente vê que as pessoas elas vivem como aquele último ladrão na rua. Sim. Que viveu uma vida toda, no último minuto, glória a Deus que ele foi salvo. Mas no último minuto da vida, que ele vai procurar. Sacrificou a vida. Sacrificou, né, no último minuto. E mesmo assim nós podemos ver o contrário, o outro que no último minuto também rejeitou. No último minuto desacreditou. Isso. Então nós podemos fazer um paralelo. 2 pesos, 2 medidas. Né? Nós sabemos, mas nós entendemos, pastor, que a igreja é um hospital.
Verdade. As pessoas falam, eu tinha tudo, e quando eu fui para Cristo, você largou nada, você deixou nada e foi para tudo, que agora Deus é tudo. Ele é a prioridade na vida da pessoa. Então, pastor, nós temos essa responsabilidade. Não somente os pastores, mas os pastores e toda a liderança. Porque quando o pastor é bem edificado, ajudado ali pela sua liderança, a liderança multiplica o pastoreio. A liderança sabe, porque vai chegar um momento, pastor, que você não vai estar presente. Sim, sim. Vai chegar um momento, pastor, que eu conheci o pastor Sérgio, que ele ensinava a gente a liderar. E eu falava, rapaz, faz o seguinte, pega o seu líder de treinamento e deixa ele lá e fala um dia, ó, não dá para ir na célula hoje não. Sim. Para ver como que ele vai ali se virar, como que vai acontecer, como que vai funcionar o momento da célula. Na prática, né? E depois, quando tiver faltando tempinho, você chega. Sim. Que aí você vai ver se funcionou, como que foi, se fez direitinho, se deu a palavra, teve lanche, a comunhão. E vai ver o crescimento também. Sim, o crescimento sim, da igreja. Mas nós sabemos, pastor, estamos crescendo muito, estamos aprendendo muito, né, com essa carisma, o seu carisma, o seu modo de pastorear, né? A gente conversa direto, eu e minha esposa, e ela fala, o pastor é aberto. Porque tem pastor que é pastor somente no púlpito. Fechadão. E as pessoas não estão procurando pastor somente no ambiente de igreja, pastor. É verdade. A Sara me falou algo um dia, que eu fiquei até emocionado naquele momento, que ela falou assim, pastor, eu não sei o que é, mas com a forma que o senhor tem de pastorear, eu me sinto segura em poder conversar, em poder me abrir com o Senhor e compartilhar aquilo que eu acho legal, aquilo que eu não acho legal. E o meu pastor, o pastor Rodinei, ele sempre fala algo que é o seguinte, ele não é um dificultador, ele não irá dificultar a nossa vida, pelo contrário, ele veio para facilitar ela. Então eu também carrego isso dentro de mim. Eu não sou um general, não sou um coronel, não sou um ditador. Eu sou um facilitador. Então o que eu puder fazer para que a vida das ovelhas seja mais fácil, seja mais leve, eu vou fazer. Então essa questão desse carisma, isso não é um personagem, isso não é uma máscara que eu coloco ela e na igreja eu uso e quando saio da igreja eu guardo ela no porta-luvas do carro. Não, isso é a minha verdade. E é como eu disse no início, é o que eu sonhei em ter para mim, que eu faço com as pessoas. Então, eu estou aqui, estou aberto a cuidar de você, a ouvir você, a me doar por você nos momentos que tem que ser doado, puxar a orelha quando precisa ser puxado, mas acima de tudo, de ser para você aquilo que você sonhava. Então, eu sei que às vezes eu não vou conseguir suprir a necessidade de todo mundo. Assim como eu disse, às vezes alguém pode assistir o nosso vídeo aí e falar assim, olha, mas então quer dizer que agora ele está dando conselho para os outros pastores? Eu sei que cada região tem a sua realidade. Na região que eu pastorei, o que eu observo hoje é que as pessoas sentiam necessidade de ser próximas, de ter um pastor próximo dela. Às vezes, na sua região, é outra situação, mas é um conselho que eu te dou. Independente da situação que seja próximo das ovelhas que Deus te deu para pastorear. Porque no final de tudo, quem vai prestar conta delas é você, não são elas. Que bênção, né? Glória a Deus. Pastor, eu separei 4 perguntas aqui, já foram as 4, e já vieram muitas outras aqui, mas eu quero marcar um outro vídeo. Nós vamos marcar um outro vídeo com mais tempo, com muita alegria, com muita pergunta, assim, um pouco. A gente vai entreter as pessoas ainda mais. Sim. Nós vamos conhecer muito mais a respeito do quem é o Natan. Tem muita história para contar. Vamos contar, vamos dar risada, vamos ser felizes. Porque se tirar esse nosso sorriso, nós assim que é negão, se tirar o nosso sorriso, Deus, isso aí acabou. Alegria. Se tirar a alegria do crente, acabou. Tirar a alegria do cristão. A pessoa quando perde a alegria, fica de cabeça baixa. Não tem prazer na vida. Ficou de cabeça baixa, você falou, tá pegando alguma coisa. Verdade. Ou às vezes ela tá até sorrindo ali, mas ela tá por dentro, ela tá meio destruída. Mas nós sabemos, pastor, que isso é a nossa marca. Estarmos firmes, estarmos convictos do que nós fomos chamados. Então, pastor, nós te agradecemos. Eu, assim, em nome de toda a liderança, de toda a minha família, eu estou aqui representando a minha família, minha esposa, meu sogro, minha sogra, te agradecer pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco.
tá? Pelo cuidado, por ter nos abençoado, nos direcionado. Essas visitas que o Senhor tem feito, assim, no tempo fora da pandemia, né? Porque nesse tempo de pandemia não tem como estar visitando, é muito, mas muito difícil. Mas nós sabemos que tudo há um propósito. Verdade. Debaixo do céu, né? Eu que agradeço, é uma honra para mim poder ter ovelhas como vocês, que sempre me recebem de bom coração, sempre confiam na minha pessoa como um líder ali sobre a vida de vocês. Eu sei que em algumas determinadas áreas a família de vocês tem muito mais experiência em alguns determinados assuntos do que eu, mas é isso que a vantagem de estar próximo, é isso. Na minha falha, você me ajuda. Na sua falha, eu te ajudo. Então, eu agradeço o Wellington, Sara, toda a família de vocês, toda a igreja aqui do Marimbá, nossa querida Lagoinha. Deus abençoe a vida de vocês. Para mim é uma honra, para minha esposa, para minha filha, é um prazer servir vocês e servimos de coração. Não queremos nada em troca, a não ser doar o nosso amor para a vida de vocês. Deus abençoe vocês e obrigado pela oportunidade. E antes de finalizar, nós não podemos deixar de fazer um convite especial para o mês que vem. Sim. Querido, se liga, porque mês que vem a nossa agenda está lotadíssima. Muito. E eu queria deixar para o pastor falar sobre uma agenda que a gente tem no mês que vem, que é muito especial. Essa agenda nós temos no dia 27 de setembro, vai dar no domingo, nós estaremos comemorando o primeiro ano de aniversário da nossa igreja aqui no Marimbá. Lagoinha chegou para ficar, chegou para fazer a diferença. Eu costumo dizer que a partir do momento em que você entra por aquelas portas para dentro, você nunca mais será a mesma pessoa. Então no dia 27 nós teremos aqui 2 reuniões, às 10 horas da manhã e às 19 horas. Nós comemoraremos nos 2 horários o aniversário de 1 ano da nossa igreja. Glória a Deus. E também entramos numa jornada aí de muita atividade, muito conteúdo aí para as nossas redes sociais também. Teremos outros vídeos como esse, né, de todos os outros departamentos aqui da igreja. E também teremos outras atividades aí que é surpresa e que daqui um dia nós iremos compartilhar com vocês. Deus abençoe Juninho, Deus abençoe Sara, Deus abençoe vocês. Amém.